Então o Senhor me mostrou o zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondeu: dize ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas ele fala de uma grande colheita, de algo que Deus irá fazer, e espiritualmente eu creio que Deus já está fazendo, mas esse texto no seu literal ainda irá acontecer, essa grande restauração da terra, né? Ainda irá acontecer, mas nós cremos que espiritualmente nós podemos receber do Senhor. Mas esse texto no seu literal ainda irá acontecer. Mas, como eu disse, toda a palavra do Senhor, ela é rica e ela nos traz ensinamentos, amém? E esse texto então fala de uma grande colheita, de algo que o Senhor irá fazer ou faz de uma forma sobrenatural. E depois entra naquele clássico que fala do derramar do Espírito Santo. Mas, queridos, Deus aqui está falando de uma colheita, e como foi dito, né? O Espírito Santo, eu sempre falo isso para você e aprenda isso: o Espírito Santo, ele não é fofoqueiro, amém? Às vezes as pessoas têm medo: ele fez alguma coisa errada, que Deus revela. Queridos, o Espírito Santo, ele não é fofoqueiro, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus, ele revela aquilo que está no coração de Deus. Então, veja que a palavra já foi falado a respeito de semente, de terra, e nós estamos aqui então diante de algo que Deus está falando de uma colheita poderosa. E nessa manhã eu quero falar rapidamente de um Deus sem limites. Você serve a um Deus que não é limitado, amém? As coisas, talvez algumas pessoas tenham mais preocupação, outras menos, e eu estou incluso dentro das que não tem muita preocupação com prazo de validade. Então nós estamos vivendo num tempo que existe prazo de validade. Então de vez em quando você tem que, se você passa um dia inteiro fora, de vez em quando você tem que renovar o seu desodorante, porque ele tem um prazo, não é? De vez em quando nós temos que tomar banho todo dia. Em nome de Jesus tem que ser todo dia, porque existe um prazo de validade. Nós temos um prazo de validade. A Bíblia fala que depois dos 60, 70 anos é enfado e canseira. A Bíblia já diz, já dá um prazo, né? E nós sabemos que por causa do pecado, então o homem a cada dia tem vivido um pouco menos, embora nós estarmos num tempo de uma tecnologia onde, graças a Deus, né, o homem e a mulher conseguem viver um pouco melhor, né? Nós temos pessoas aqui no nosso meio que têm mais de 80 anos. A Bíblia diz, né, e nós vemos pela Bíblia que há um limite. Qual é o limite do homem? A morte. Ainda somos limitados pela morte. Então tudo, infelizmente quase tudo tem um limite. É limitado, mas nós servimos um Deus que não tem limite, amém? O Deus que você serve, o nosso Deus, não tem limites. E aqui então ele está falando de uma colheita sobrenatural, de algo glorioso que irá acontecer, ou que pode acontecer, que acontece nas nossas vidas. Ele fala de uma chuva que viria, né, a temporã e a seródia, ou a serodia, como você queira falar, mas nós não vamos entrar literalmente nesse texto, mas eu quero falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, uma grande colheita. Queridos, eu quero falar desde o início, que é muito importante. Eu não sou expert em chuva, mas eu sei que acontece a chuva porque sofre vapores, né, da água, e acontece algumas coisas, né, no ar, na atmosfera, que depois, então, aquilo que subiu, desce. Amém? Não é isso que acontece a chuva? Por causa disso.
Então você pode ver onde há seca, quase não acontece chuva, porque não se sobe vapores. Bem, então eu não sou expert, mas é mais ou menos isso. E aí então o que acontece? O que nós entendemos, querido? Deus já nos dá sinais de algumas coisas. Ou seja, se aquilo que acontece, se a chuva que desce é algo que subiu, então nós também devemos entender que nós podemos plantar, nós podemos colocar sementes que depois de algum tempo nós iremos colher. Amém? Então o que é que você tem plantado? Nessa manhã comece a pensar o que você tem plantado. Eu não estou falando se você tem um sítio, não. Eu estou falando o que você tem plantado. O que você tem lançado. Ou aonde você tem lançado a sua semente. E uma semente poderosa que a Bíblia fala é o que? As nossas palavras. O que você tem lançado? Quais as palavras que você tem lançado? Queridos, nós não nos apercebemos daquilo que Deus vem nos mostrando. Naturalmente, nós entendemos isso da chuva. E queridos, eu quero dizer que espiritualmente é a mesma coisa. Quando você planta algo espiritual, ou seja, em oração, em propósito, em palavras, você vai receber. E eu quero dizer que o terreno aonde você planta espiritualmente, que é aquilo que você vai mandar para o seu Deus, ele é um Deus sem limites. A Bíblia fala disso, dessa plantação a 100, a 60, enfim. Eu quero dizer que o próprio Jesus se fez uma semente. Lembra que nós já falamos aqui, se o grão de trigo não morrer, então ele não vai produzir. Então Jesus veio, se lançou nessa terra como semente, morreu, mas a palavra do Senhor diz que a morte de Jesus nos deu condição, e olha a grande colheita do nosso Senhor Jesus. Diga isso, levante a sua mão e diga: eu sou uma colheita de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós somos a herança de Jesus, aquilo que Ele conquistou, ou seja, Ele nos deu Ele foi o primeiro exemplo. Ele se plantou, Ele se colocou como uma semente, morreu, mas germinou esta semente. Ele não ficou sozinho. Assim devemos ser nós. Eu quero dizer para você o que você está plantando na sua casa. Quais são as sementes que você está plantando na sua casa? Eu quero dizer, se você estiver plantando palavras de maldições, se você estiver plantando palavras de derrota, o que você vai colher? São essas coisas. Mas nessa manhã o Senhor está te chamando. Plante palavras de edificação, de crescimento, de multiplicação. Plante palavras de alegria. Plante a palavra do Senhor, queridos, porque quando nós falamos, liberamos. Eu lembro que há muitos anos atrás eu li um livrinho, acho que a pastora Berna também deve ter lido, que fala orando a palavra. Queridos, muitas vezes nós não sabemos o que orar, não é? Ore a palavra, porque a palavra do Senhor é verdade na sua boca. A palavra do Senhor, a minha palavra pode passar em muitas coisas, não é? Às vezes nós falamos, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Passa-se um tempo, você começa a comer, a gostar, principalmente comida. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, aquilo que está aqui não passa. Ela permanece para sempre. Então comece a plantar a palavra do Senhor, porque você vai receber. Comece a plantar essa semente, porque ela um dia vai germinar e você vai receber. Talvez você tenha um filho, talvez você tenha alguém na sua casa, uma situação na sua casa que não está fluindo, não está acontecendo. Pegue a palavra do Senhor, mas não é aquilo que você acha, querido, porque nós temos essa tendência. A nossa tendência é quando nós temos um problema, alguma dificuldade, não é? Quando nós temos alguma situação, nós queremos que aquilo
musiquinha do Roberto Carlos, que tudo mais é pro inferno. Tem que morrer mesmo. Tem que acabar. Tem horas que nós temos essa vontade, mas nós temos que liberar a palavra do Senhor, temos que plantar a palavra do Senhor, porque ela é verdade e ela produz o fruto digno para o Senhor. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela declara aqui de uma colheita sobrenatural, algo sem limite. E o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus do ilimitado. E é tão interessante isso, queridos, que Deus deixou bem claro que nós viemos dessa terra, né? Porque fomos feitos do barro. De vez em quando a pastora Berna brinca, né? Que nós voltamos ao original quando a gente vai para o monte. Porque de vez em quando a gente... Isso é muito raro, né? Às vezes a gente cai no monte, rola no monte, isso é uma coisa rara. Mas, aí a pastora Berna fala, voltamos ao original. É a verdade. Nós somos feitos do barro. E o Senhor deixou bem claro isso, né? Mas só que Ele fez algo glorioso, ilimitado sobre nós. O que foi? O sopro. Deus fez o homem do barro que é limitado, mas Ele soprou em nós algo ilimitado. Queridos, o sopro, o que é? Nada mais, nada menos. É tirar algo que está dentro de você e colocar para fora. Quando Deus soprou sobre nós, Ele soprou o ilimitado. Queridos, quando Deus soprou sobre o homem, aí você pode dizer, mas Deus soprou lá em Adão, mas nós somos descendência, nós viemos de Adão, então o sopro foi sobre todos, porque foi o sopro de vida. Quem está vivo aqui nessa manhã, levante a sua mão. Então o Senhor soprou sobre você. E aquilo que Ele soprou era algo que estava dentro dele, o que estava dentro de Deus, o ilimitado, o que é santo, o que é poderoso, todos os seus atributos foram soprados sobre o homem. Então eu quero dizer que Deus soprou tudo que havia de mais excelente, o maravilhoso, porque Ele soprou algo que estava dentro dele. E você sabe qual é o sopro que está sobre nós? Está em nós, o Espírito Santo de Deus. Então o que eu estou falando não é heresia, porque se nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos Deus, o sopro dele em nós. Então eu quero dizer que sobre a sua vida está algo que é ilimitado, e porque muitas vezes nós ficamos limitados, ficamos pensando, mas eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dificuldades, todos nós pensamos isso, e muitas vezes nós ficamos dias e dias preocupados, sem dormir, sem saber o que fazer. Eu quero dizer para você que você tem algo de Deus que é ilimitado. E nós podemos ver isso, que quando o homem caiu e entrou o pecado, o homem então se tornou limitado. O pecado nos limita. O pecado nos deixa menos como pessoas. Você pode ver que quando você cai no deslize, você peca, você se sente menos. Tem pessoas que não gostam nem de vir no culto de ceia. Tem pessoas que quando pecam ficam de uma forma, tem outros que não. Mas aqueles que servem ao Senhor é diferente. Então se sente mal, porque o pecado limita o homem. Mas eu quero falar de uma coisa específica, de tantas que o pecado faz. Ele limita a nossa visão. Porque nós começamos a enxergar, a não enxergar aquilo que Deus tem para nós, porque nós olhamos os nossos erros, nós ficamos olhando para nós, para aquilo que está nos limitando, então nós não conseguimos enxergar adiante. O pecado nos limita a nossa visão, então nós começamos a achar que não vai dar certo mesmo, que é assim, que tudo está errado, que não tem jeito, que não tem solução. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Deus que é ilimitado
sua vida. É por isso que a palavra do Senhor diz para nós não ficarmos embaraçados com o pecado. Nós não temos que nos embaraçar, porque nós servimos um Deus sem limite que soprou em nós. Então nós não podemos ficar limitados. É por isso que nessa manhã você vence todo o pecado, porque você serve a um Deus que é ilimitado e soprou em você isso. Mas, queridos, então o pecado nos limita, nos tira a visão, ficamos desorientados. E aí nós ficamos naquela oração: ah, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Amém? Quantos já oraram assim? Só eu orei assim? Ficamos, né? Ah, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. A palavra do Senhor diz assim: sem mim nada podereis fazer. Se encha dele. Se encha de Jesus, que você vai saber fazer todas as coisas. Talvez você possa falar assim: mas é simples assim? Não é, Cícero? É simples assim, como diz você. Se encha de Jesus, porque a palavra dele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, se você precisa fazer algo que você não está sabendo, está desorientado, está limitado, se encha de Jesus. Como que eu me encho de Jesus? Orando, lendo a palavra do Senhor, estando ligado com Ele. Queridos, muitas vezes, sexta-feira, eu falei aqui para as pessoas que estavam aqui, o porquê que nós oramos, o porquê que nós nos relacionamos com Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus é a cabeça da igreja. Amém? Todos entendem isso? Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, e individualmente somos membros deste corpo. Pois bem, quem comanda o seu corpo natural? Quem comanda? E ela comanda porque você sabe, porque ela está mandando mensagens, vamos dizer assim, para o seu corpo. Então, quando a cabeça não está bem, as coisas não acontecem. Então já cai por terra a teoria que você pode ser crente na sua casa. Na sua casa você pode ser mais fiel. Mas igreja só é igreja quando nós estamos aqui, juntos. Igreja só é igreja quando estamos juntos. E eu não estou falando isso para que você venha para cá, se você está nos visitando nessa manhã, ou porque está tendo problema, está com medo de sair da igreja. Nada disso, queridos. Eu estou dizendo a palavra do Senhor: você precisa estar ligado no corpo, porque você é um membro. Toma muito cuidado. Porque nesses últimos dias, Satanás está infiltrando essas coisas nas nossas mentes. Você não precisa ir tanto na igreja. Você não precisa estar numa igreja. Você pode ser crente na sua casa. Membro fora do corpo, desculpe a palavra, apodrece. Por quê, queridos? Porque não recebe o comando da cabeça. Você faz parte de um corpo e você precisa receber o comando da cabeça, porque se você está distante, como que é? Alguém aqui um dia já levantou de manhã e disse assim: eu estou com muita dor no meu braço, vou deixar ele aqui descansando e vou embora. Alguém já fez isso? Claro que não, porque ele faz parte do seu corpo. Queridos, nós não podemos deixar ficar distante do corpo de Cristo, porque vai ter um comando. Então nós estamos aqui hoje de manhã para receber um comando da cabeça, que é Jesus, e aí então nós iremos caminhar durante todo o dia, durante toda a semana. E como que nós recebemos o comando? Quando nós estamos ligados a Ele. E nós nos ligamos através da oração, da intimidade, da comunhão dos santos. É por isso que nós precisamos estar em intimidade com o Senhor, porque precisamos receber o comando. Mas, queridos, Deus sabe porque isso não estava aqui no script. Deus está falando com alguém, com certeza. Mas essa manhã, o que você precisa entender? Primeira coisa, então o pecado vem e
faz com que a sua visão fique limitada. E aí você vê um monte de coisa. Aí você vê um monte de conta, aí você vê um monte de caos. Você olha ao seu redor e fica como aquele desenho antigo. Ó Deus, ó céus. É isso que você vê. Mas se você estiver ligado no Senhor, você sabe que você recebeu um sopro do ilimitado. Eu não posso naturalmente, mas o meu Deus que é ilimitado, Ele tem poder para fazer. Eu não posso agir aqui, mas o Deus que eu sirvo, que é o Deus do ilimitado, pode fazer. Eu não tenho aqui, mas existe provisão lá na casa do Pai, e Ele pode me dar. Eu quero dizer para você nessa manhã, o que é que você não tem? Eu quero dizer para você que você serve ao Deus ilimitado. Um Deus que muda a nossa visão. Esse é o tempo de nós como igrejas mudarmos a nossa visão, porque por muito tempo nós achamos que realmente nós devíamos estar fechados aqui, né? Devíamos estar aqui um profetizando para o outro, que é muito bom. Mas, queridos, essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é que todos alcancem a palavra do Senhor. E nessa manhã o Senhor está mudando a sua visão e está te dando uma visão ilimitada. Queridos, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Eu me lembro de uma passagem lá de Caleb. A sua filha Áquisa, os filhos de Caleb, né, receberam, acho que está em Josué, os filhos de Caleb receberam a herança e Caleb então deu para Áquisa umas terras, mas a Bíblia fala que essas terras eram secas. E aí Áquisa foi falar com seu pai, com Caleb. Então quem é filho aí sabe, né, quando pede para o pai, tem até um jeitinho de falar com o pai. Por mais bravo que ele seja, né? Mas tem um jeitinho. E aí ela foi falar com o pai. Talvez ela falou com o pai: pai, eu fico muito feliz pela terra que o Senhor me deu, porque foi o Senhor que me deu. Mas ela é seca. E aí o que a palavra do Senhor diz? Que Caleb foi lá e deu para ela fontes superiores e inferiores. Eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você está numa terra seca, mas Deus, que é o seu Pai, tem para você nessa manhã fontes superiores e inferiores para te dar. Não importa como que seja a sua vida, muitas vezes nós ficamos falando: ah, mas nada acontece, nada faz, nada, não tem jeito. Não, peça ao seu Pai. Ele é o Deus ilimitado, Ele tem fontes superiores, fontes inferiores. Ou seja, a palavra do Senhor diz que toda a riqueza está nas suas mãos, pertence a Ele. E eu não estou falando de dinheiro em espécie, mas eu estou falando de toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem. Mas muitas vezes nós ficamos como mendigos espirituais. Se Deus tem coisas superiores, a palavra do Senhor diz: há caminho, preste atenção que Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Há caminhos que aos seus olhos parecem direitos. Quantas vezes nós olhamos como Ló? Olhamos e nós achamos que ali é coisa boa, eu vou por ali. Mas a palavra do Senhor diz que o seu final são caminhos de morte. Quer ver uma pessoa que é usada por Deus? São os nossos pais. Eu não sei quantos de vocês, como meu pai, quando eu nasci, né, meu pai já era servo do Senhor, então aí o negócio apertou mais. Mas quer ver a minha mãe falar alguma coisa e meu pai falava assim: olha, não faz isso que não vai dar certo. Queridos, a gente é teimoso, né? Mas eu quero dizer que nessa manhã essa teimosia caiu por terra em nome de Jesus. Mas de vez em quando a gente dá umas cabeçadas e a gente pega e faz o que o pai falou para não fazer. O que acontece? Não dá certo. Nessa manhã Deus tem um caminho para você.
Muitas vezes nós olhamos algumas coisas, a primeira coisa, né? Nós olhamos, mas o fulano faz isso, faz aquilo outro, ele tem um monte de coisa, eu não tenho nada. Queridos, há caminho que aos olhos humanos parecem direito, mas o seu final são de morte. Mas a palavra do Senhor diz que nele há vida, e vida com abundância. Em Jesus há vida. Muitas vezes nós endurecemos os nossos corações para as coisas de Deus, ficamos endurecidos, nós não queremos, mas eu quero dizer para você, isso não é a minha palavra, que não há outro caminho que não seja através de Jesus. Aleluia. Queridos, e muitas vezes como igreja nós queremos nos mover, nós queremos fazer da nossa cabeça, então nós queremos ir, nós queremos sair, nós queremos fazer, e nós não perguntamos para Jesus, mas a palavra dele diz que sem mim nada podeis fazer. Queridos, sem Jesus nós não conseguimos fazer nada, mas eu quero dizer fazer nada certo, porque sem Jesus nós podemos fazer muitas coisas, mas nada vai dar certo. Isso não é palavra de maldição, não é profecia para não dar certo, é a palavra. Sem Jesus nada dá certo. Você pode fazer, tome cuidado, porque se não é o projeto do Senhor, não dá certo. Mas nessa manhã, o Senhor está dizendo para você, há provisão do céu sobre a sua vida. O que é que está acontecendo? Está a terra seca? Feche os seus olhos por um minuto, pense naquilo que está seco. Axa foi a Caleb, e Caleb então logo disse assim, não tem problema, eu te dou fontes superiores e inferiores. Você está com problema, está a terra seca, agora já não está mais. Então nessa manhã, o que é que está seco na sua vida? Peça ao Pai. Não tem amor, está divisão, está acontecendo alguma coisa, está seco, não tem problema. Peça ao Senhor, e eu quero dizer a palavra do Senhor. Deus nesta manhã tem fontes superiores para a sua vida. Deus nesta manhã tem fontes inferiores, ou seja, do céu, debaixo da terra, Deus vai prover sobre a sua vida, porque Ele é Deus ilimitado. Quando Deus nos fez, Ele soprou em nós uma palavra profética. Houve uma palavra profética sobre as nossas vidas. O que é profético? É algo que está no coração e na mente de Deus. Com certeza sobre a vida do Gabriel, do Marcelo, do Edson, todos nós aqui que estamos aqui, há uma palavra profética de Deus. Há algo que Deus tem a seu respeito que está na mente e no coração dele. Algumas pessoas têm logo a revelação, outras com o tempo vai entendendo qual é a vontade de Deus para mim. E Deus, ao longo de todos os tempos, desde Adão até João Batista, Deus colocava uma palavra profética a respeito de algo que iria acontecer, que era a vinda de Jesus. Ou seja, Deus tem uma palavra profética para você. É por isso que você está no tempo chamado hoje, aqui nesta manhã. Queridos, eu quero dizer que você poderia ter nascido em outro lugar. Às vezes nós até ficamos orando assim, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci não sei aonde? Por que eu não nasci na Europa? Queridos, a palavra de Deus para você era para você nascer aqui no Brasil e estar vivo nesse tempo. Não importa de onde você veio, muitas vezes nós ficamos apegados, né? Ficamos apegados. Muito tempo ficamos apegados com as coisas aqui da terra. Ficamos apegados, porque eu nasci não sei aonde. A Sara não está aí, mas eu ia brincar com ele. Porque eu nasci na Ponte Preta. Porque eu nasci não sei aonde. Queridos, não importa. Eu não sei onde que eu nasci. Mas eu sei que o Senhor me plantou numa casa. Glória a Deus. E Ele tem feito todo o projeto dele, eu creio nisso. Não importa onde você nasceu, o importante é a palavra que Deus tem a seu respeito. Não importa qual é a sua identidade, o que os outros estão olhando e dizendo que você é. Mas levante a sua mão e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
E isso é o suficiente, querido. Não importa o que as pessoas falam lá, que você é um Zé Ninguém, que você é alguém que foi para a igreja, agora ficou alienado. Mas você vai para a igreja 9h30 da manhã. Não importa, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E nós devemos viver exatamente isso, porque nós servimos a um Deus que nos deu uma palavra. Há uma palavra de Deus sobre você, querido. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. É isso que importa. Deus soprou em nós o seu Espírito. E o Espírito do Senhor não tem limite. A Bíblia diz isso. Que o Espírito do Senhor, ele é sem medida. Deus é um Deus escandaloso para muitos. Porque é interessante que a palavra do Senhor diz: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Extravagante, né? Porque ele é sem limite. Ele não fala assim: eu vou derramar do meu Espírito sobre a minha casa apenas. Não. Ele já vem falando: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, todo mundo. Queridos, todos nós que estamos aqui nesta manhã temos e podemos receber sem limite, sem qualquer medida, o Espírito Santo do Senhor. Não tem limites. Nós é que colocamos medida. É o homem que coloca medida. Então ele coloca até onde pode agir, até onde pode ir. Nós não fazemos isso. Senhor, queridos, a concessão que nós colocamos: Senhor, eu vou ofertar, mas se o Senhor não abrir a porta do céu, eu não oferto mais. Ele faz sem limite, independente das nossas coisas, porque a maior parte da nossa vida nós não temos força para nada, não é verdade? Mas Ele continua ilimitado, fazendo de uma forma sobrenatural. Mas nós colocamos concessão, colocamos barreiras. Não, Deus, não faz assim. Não, eu vou, mas eu vou só até aqui. O líder de célula fala para você: faz a oração final. Não. Nós colocamos limite, né? Então nós não sabemos e nós colocamos limite. Queridos, você serve um Deus que é sem limite. Se hoje eu estou aqui, amanhã você também pode estar aqui, porque nós servimos um Deus sem limite. Ele diz: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele é extravagante, ele é sem limite, ele não coloca medida. E aí então a palavra do Senhor diz: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Foi tão glorioso que aí se levanta lá Pedrão, né? Depois que a igreja recebeu a unção do Espírito Santo e começa a falar, aí fala desse versículo, né? Fala desse texto, e é tão interessante que lá na palavra do Senhor não diz que ele foi lá e pediu a Torá e leu. Ele já tinha a palavra no seu coração e começou a falar: olha, está escrito, o profeta Joel disse: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele disse, começou a falar, e o Espírito Santo não deixou nem ele terminar, nem falar amém. Pá! As pessoas também receberam o Espírito Santo, porque Ele é um Deus sem limite. Eu quero dizer para você: se você permitir o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, você vai ver o que vai acontecer. Deus quer operar através de você. Talvez você entrou aqui hoje pela manhã pela primeira vez, não tem problema. O Espírito do Senhor é sem limite, é sem medida. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse é o dia que o Senhor está dizendo para você, que você está diante de um Deus sem limite. Aleluia. O que é o seu remédio? O que é a sua dor? O que é o seu obstáculo diante de um Deus que não tem limitação? O que é? Não tem nada que Deus não possa fazer. Tem um salmo que eu amo muito, diz assim, que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Nós faremos menção do nosso Deus. Sabe por que o salmista diz isso? Porque ele sabia que o Deus que ele estava falando era um Deus ilimitado. O homem e a mulher confiam em coisas que tem que carregar. Me desculpe, talvez muitos aqui estavam nessa posição. Tinha que carregar o seu santo,
tinha que carregar o seu Deus, tinha que acender uma vela, mas eu quero dizer que o Deus que nós estamos aqui diante dele nessa manhã, Ele é a própria luz. Aleluia. E é Ele que nos carrega, né? Nós não precisamos carregar o nosso Deus, Ele nos leva, Ele nos conduz. Você serve a um Deus que é ilimitado. Então por que você está limitado nessa manhã? Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, não tem jeito, não pode. Queridos, você serve um Deus ilimitado que soprou em você isso. Em Deus não há limitação, em Deus não há palavra. Isso eu não consigo. Eu não sei quantos de vocês que já foram atrás de alguma coisa e aí quando chega aquele momento a pessoa fala assim, até aqui eu consigo, agora não dá mais, não tem mais o que fazer. O Deus que você serve, quando você chega nesse estado, não há mais o que fazer, Ele diz, pois bem, agora eu vou começar a agir. Aleluia. Porque Ele é um Deus ilimitado. Certa vez tinha uma pessoa que estava doente, paralítico, e Jesus estava numa casa. Vocês sabem aonde Jesus está, tem público. Amém? Então, líder, pegue isso. Aonde Jesus está, tem gente. E mais do que isso, tem gente necessitada. E Jesus nos deu exemplo que Ele recebeu todo mundo. E aí o que acontece? Eles não conseguiram entrar com aquele homem paralítico dentro da casa. Aí eles então abriram o telhado, destelharam a casa e jogaram o paralítico lá dentro. E o que Jesus fez? Mas eu quero dizer que eu creio nisso, né? Isso não está na Bíblia, é uma crença minha, mas eu creio que foi o Senhor que deu a sabedoria para aqueles homens fazer esse ato. Porque Deus é assim. Não dá mais, a porta está fechada, Ele arromba, Ele vem por cima, Ele vem do lado, Ele vem de todo lado. A solução do Senhor vai vir para você. É que nós ficamos esperando portas abertas, céus abertos, né? Essa é a nossa tendência. Eu quero um céu aberto, eu quero um raio na minha cabeça. Eu já orei isso. Quero que venha dessa forma. Para mim fazer a vontade de Deus, Deus tem que aparecer. E, queridos, Deus faz como Ele quer. Nessa manhã apenas se entregue a esse Deus sem limite. Para de ficar com coisinha, ficar pensando, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Se entregue. Aleluia. Se jogue. E você vai ver o que é servir. Queridos, não existe coisa melhor. Eu vejo aí os meninos, as meninas que gostam de jogos, que gostam de coisas, né? Mirabolantes. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor, queridos, porque todo dia tem uma novidade. A própria palavra do Senhor diz que na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção. Queridos, há um mover no céu, no mundo espiritual agora, porque nós estamos reunidos aqui. E o Senhor já deu ordem aos seus anjos, manda a bênção para aquele povo lá. Essa é a palavra de Deus. Não precisa nós fazermos campanha para isso. Já tem a palavra do Senhor. Nada contra, viu, queridos? Nada contra, mas já temos a palavra do Senhor. Na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção. Nessa manhã, levante a sua mão e receba a bênção do Senhor, que Ele já ordenou. Eu não sei qual que é o nome. Eu não sei qual que é o nome da bênção. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor é fiel e eu creio nessa palavra. Na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção. E nós iremos participar da ceia do Senhor. Então, nessa comunhão, haverá bênção para o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro deste corpo. Então, é bênção do Senhor sobre você nessa manhã. Você está diante de um Deus ilimitado. Caia por terra nessa manhã toda a limitação que estava sobre a sua vida. Se você entrou aqui, quem sabe com uma algema, com uma... Oh, queridos, Deus me mostra algumas pessoas com cargas, com mochilas. Nessa manhã o Senhor está arrancando, porque você serve a um Deus ilimitado. E você não vai ter limitação, e você vai caminhar, colocar a planta dos seus pés. E aonde você colocar a
Aleluias. Aleluias. Então nessa manhã se encha do Espírito Santo, porque nós recebemos do Senhor uma unção de ilimitação, uma unção que não nos prende em circunstâncias. Quem sabe você está vivendo em circunstâncias, quem sabe você está vivendo nessa manhã preso numa situação em um momento, mas Deus te tira desse lugar. Aleluia, E te Senhor. coloca no lugar do ilimitado. Santo é teu nome. Glória a Deus.